Saudações a todos. Paulo Coroa de Maceió. Se gostarem, por favor, deem um like. Eu vou ler aqui no livro de Coríntios. É uma leitura rápida, a título de informações. Espero que vocês se agradem. É a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando as manifestações do Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, diz Paulo. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Graças a Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esse é o plano de Deus. E continuando a leitura. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito peneira todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê?
Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois demais, ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor Deus deu a cada um. Graças a Deus por isso, pela palavra de Deus. O que acontece é o seguinte, que Paulo, quando soube que havia entre os crentes dissensão entre eles, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, eu sou de Cecano, eu sou de Cefas, e quase ninguém se entendia. O mesmo que aconteceu anos, épocas, séculos atrás, está acontecendo a mesma coisa aqui entre os irmãos. Porque existem muitas denominações, muitas congregações, e cada um acha que é o mais certo de todos. Uns dizem eu sou da Assembleia de Deus, outro diz eu sou da Testemunha de Jeová, outro diz eu sou da Sétimo Dia, outros eu sou da Congregacional, outros eu sou da Universal, outros eu sou do Malafaia, outros eu sou da Batista, outros eu sou da Congregação Cristã do Brasil, e tem muitas e muitas e muitas, cada um delas com sua doutrina, sua maneira de ver o Evangelho, mas o Deus é um só. Jesus o Salvador é um só. E a todos ele está vendo, diariamente, tudo quanto dizem, tudo quanto falam. Uns que um pensa do outro, os que o outro pensa do outro. Jesus pensa de todos. Por isso, meus irmãos, vamos nos unir. Nada de andar com dissensões por aí, nada de andar dizendo a minha igreja é a melhor, o templo que eu frequento, ele é mais respeitado, ele tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, nesses encontros, vamos falar apenas de Jesus, sem doutrina, porque se você começar a querer doutrinar um irmão, porque ele é de outra denominação, aí começa uma grande dissensão. Porque o irmão tem a doutrina da igreja em que ele frequenta. O pastor dele não é o mesmo pastor seu. Agora, o pastor de todos é só um. É Jesus. Então, aprendam de Jesus e, particularmente, de Paulo, quando foi ali para Coríntios, chamado naturalmente por alguém, para ver se resolvia aquele problema de dissensão entre eles, de confronto espiritual entre eles, que eles já não se entendiam mais, cada um querendo ser de fulano, outro de Beltrano, e como se aquilo, como se eles não fossem filhos de Deus, como se não tivessem chamados pelo próprio Deus. Era preciso Paulo interferir isso para que aquelas pessoas chegassem a uma conclusão certa. Então, nos dias atuais, está acontecendo a mesma coisa. Só que não existe um Paulo, aquele mesmo que foi aos Coríntios, num palco, num púlpito, ensinando a vocês como devem agir. Não. Cada pastor tem sua maneira de ensinar, cada membro da igreja tem sua maneira de agir e se comportar como membro dela. Então, se vocês querem visitar uns aos outros, visitem, mas nada de dissensão. Se vocês gostaram, peço que, por favor, deem um like, porque isso é muito importante para mim. Que Deus abençoe e os guarde hoje, amanhã e sempre. Paulo Coroa de Maceió. Consulte a Bíblia.